Sabe com quem que a gente vai falar agora? Com a Camila Colaneri, ela já está com a gente. Tudo bom, Lindona? Tudo ótimo. Tudo bom, bem-vinda mais uma vez. É sempre importante a gente saber como é que os astros estão deixando a semana mais propensa pra gente, pra isso ou pra aquilo, pra gente tirar o melhor proveito dela sempre, né, Camila? Pegar as boas dicas da semana e tornar a semana bem produtiva. Eu acho que a ideia é sempre essa, E como é que tá essa semana de uma forma geral? O que a gente pode dizer dela? Sim, a gente tá numa semana de lua crescente, essa lua vai crescer em Escorpião. Então é uma semana que vai pedir bastante produtividade e, assim, muito foco, né? Então é uma semana que não dá pra deslumbrar demais, né? A vontade vai ser um pouco essa, assim, sabe, de ficar meio no glamour. Sim. Mas aí a gente fala, não, eu tenho que ter objetivo, eu tenho que ter estratégia e foco. Escorpião é um signo intenso, né? Focado. Então, assim, todas as nossas atividades, as nossas ações serão melhores se a gente colocar estratégia, se a gente pensar com o coração, com a intenção e aí colocar o plano para funcionar, né? Então não é uma semana que a gente vai ficar no superficial. A gente vai precisar se aprofundar. Isso mesmo. Tudo que a gente for fazer, como é uma semana de lua crescente, então são os projetos que a gente quer prosperar. Né? Então, assim, no afeto, no amor, na saúde, o que eu quero pôr foco para que esse ciclo seja um ciclo produtivo? E é uma produção com intensidade, sem superficialidade. Então, tudo que for mais ou menos, que eu tiver muito em dúvida, tende a não ir para frente. Né? Tudo que eu tiver realmente intenção e vontade, aí eu consigo fazer. Então, é ter vontade mesmo, ter desejo, ter vontade. A gente vai iniciar o ciclo de Leão essa semana, o Sol entra em Leão, Mercúrio entra em Leão. Então, essa vontade de ser o que eu sou e de fazer o que eu quero é a intenção da semana, né? Então tem bastante, acho que tem bastante dinâmica, bastante energia, né? Isso, e produtividade também. O que a gente vai ter que tomar um certo cuidado é na forma de se comunicar, porque às vezes nesse ímpeto, nessa vontade, a gente pode passar por cima ou assim, falar mais do que deve, né? Ou ser o dono da verdade. Então tomar um pouquinho de cuidado com a fala, porque essa lua tensiona com o Mercúrio, que é o comunicador. Né? Mas ela faz um bom contato com Vênus, que vai entrar também em Virgem. Então é uma semana produtiva, assim, de prestatividade e produtividade, colocando foco e estratégia, acho que a gente tem bons resultados. Então o foco é realizar, mas sem ir com muita sede ao pote para não meter os pés pelas mãos, como você falou. Pensar um pouquinho antes de fazer, sabe? Assim, eu posso, eu devo, eu tô realmente afim de fazer isso, porque nessa energia do escorpião, o escorpiano, no geral, não faz nada que ele não queira, né? Todos os signos mais fortes, que a gente chama são os fixos, eles só fazem o que eles querem. Então, assim, para eu fazer o que eu quero, eu tenho que estar motivado, eu tenho que estar intencionado. Fazer só para agradar não vai dar muito certo essa semana. Então, vamos começar com os signos? Vamos lá. Primeiro, os arianos, como é que vai ser a semana deles? Essa semana para os arianos é uma semana até de uma certa faxina, de uma certa reforma. Eles vão estar bastante intensos durante a semana. Essa intensidade pode pegar um pouquinho o setor afetivo também deles, tá? Então, assim, cuidado um pouquinho com os afetos, com os relacionamentos, porque essa intensidade vai passar um pouquinho pelas pessoas mais próximas. Pelos filhos também podem pegar um pouquinho mais pesado com os filhos essa semana também. Tomar cuidado para não pegar pesado demais? Isso. A válvula de escape do ariano essa semana é assim, trabalhar. Sabe assim, essa intensidade, põe ela no trabalho, foca no trabalho, vai produzir. Aí eles vão sentir que a vida vai caminhar e eles tiram um pouco dessa tensão das relações afetivas, né? Então é ficar um pouquinho atento com isso. Tem que relaxar então, aproveitar a semana relaxar e sim, produzir, sabe? Assim, trabalha mesmo. Sabe quando a gente tá com sabe, mente ociosa é a oficina do diabo, como dizem, verdade. Né? Então, assim, vai trabalhar, vai achar o que fazer. Tô de férias, não faz mal. Mas faz alguma coisa produtiva, não fica só lá tomando sol, não. Vai caminhar, vai cuidar da saúde fazer um também. Ócio produtivo. Isso, acho que cuidar da saúde é uma coisa legal, cuidar do corpo físico, assim, se sentir produtivo. A hora que o ariano começa a ativar essa energia dele, aí ele para de encrencar, de querer resolver coisas que, de repente, não precisam ser resolvidas ainda essa semana. Tá certo, sabedoria do saber esperar, né? Isso, um pouquinho disso. Pro ariano não é tão fácil, mas é uma semana de revisar um pouquinho o que ele também tem vontade, o que é importante para ele. E às vezes pode fazer uma faxina aí um pouco intensa. Então,
põe foco no que tá bom, né? Tá. Que é realmente essa zona de trabalho deles, aí começa a ficar bastante ativa e aí eles se sentindo produtivos, eles tensionam menos nas relações afetivas. Tá certo. Tá bom? Segundo o signo do zodíaco, os taurinos. Taurinos. Vamos lá. Os taurinos também têm um foco essa semana nas questões de relacionamento. A gente já vinha falando aqui que os taurinos estavam acertando um pouco as questões da casa, as questões da família e domésticas. Então, essa semana, pode ser que eles queiram ainda continuar acertando os relacionamentos domésticos e familiares. Tá. Tomar um pouquinho de cuidado para, sabe quando assim, a família está com problema, aí interfere no relacionamento do casal, ou vice-versa, tá. né? O casal está com probleminha, isso é jogado para a família. Então, tomar um pouquinho de cuidado com essa dinâmica, né? O que é do casal é do casal. Acaba interferindo muitas vezes em todas as relações. Isso, o que é da família é da família. Então, às vezes leva até pro profissional, né? Justamente. Então, é importante perceber um pouco dessa dinâmica de família e relacionamento para não deixar interferir demais. Tá. Ou não deixar a família interferir no relacionamento, também isso acontece, né? E aí, o que tá legal para os taurinos? A parte de prazeres, né? De lazeres, de hobbies. Então, assim, como Vênus, que rege o signo deles, entrou em Virgem, o que é legal para eles? Se sentirem produtivos nos hobbies que eles fazem. O taurino gosta de, muito taurino gosta de cozinhar, gosta de jardinagem, coisas que mexem com a terra, né? Quer dizer, ser produtivo. Então, põe foco nisso, né? Então, assim, vai cozinhar para os amigos, né? Hoje é o dia dos amigos, então aproveita a semana aí, né? Vai cozinhar para os amigos, ou faz, sei lá, um enfeite em casa, mexe com a natureza. Para o taurino favorece muito essa energia do contato com a natureza. Aí ele também põe o foco numa coisa bem legal, ou sai com os filhos. Ele não vai pegar pesada com os filhos, ao contrário dos arianos, né? Tá. Ele vai curtir estar com os filhos também. Então, sai com os filhos, vai brincar, aproveita as férias agora e põe foco nisso. E fica um pouco atento a essa dinâmica daí do relacionamento, dos contatos versus a minha proteção, a minha casa, Então, sabe? todas essas são dicas para que as pessoas consigam desestressar. Isso. E não desconte nas pessoas em situações erradas. É, porque assim, o céu, ele sempre, assim, não... tem o céu de brigadeiro, aquela coisa assim, tá tudo perfeito. É difícil, Tudo né? azul. Sempre tem, assim, você tem coisas legais e coisas mais tensas. Então, o que a gente tenta passar aqui também um pouco é isso. É perceber aonde você tem que observar, então ligar seu farolzinho amarelo, e aonde o farol tá verde, que você pode prosseguir, que vai ser uma boa válvula de escape. Então, fazendo esse jogo, a gente consegue perceber que no caso do taurino, por exemplo, né? Não tá uma semana muito legal para fazer DR, por exemplo. Tá. Né? De discutir relação. Isso pode tomar um corpo maior. Pode ficar maior, pode crescer, porque tem essa intensidade dessa lua em escorpião, Tá. né? Então, não é tão interessante. Então, observe o relacionamento, olhe para ele, mas não ponha tanto foco nisso. Onde tá legal, vai se divertir um pouco mais, pega um pouco mais leve. Ou use toda a sua força de produção para fazer coisas agradáveis, né? Para ativar um hobby, um prazer, um lazer, uma coisa desse sentido. Aliás, isso é uma grande sabedoria para todos os signos, né? Saber o momento certo de dar uma DR, né? Isso. Não é toda hora que as pessoas estão receptivas, né, Camila? E aí a pessoa mesmo percebe, não é? Fala assim, claro. puxa vida, hoje não estava legal. Comecei a falar, já percebi que saiu tudo errado, falei o que eu não queria, né? E numa semana em que a edita, lua... corta, fala, semana que vem a gente fala sobre isso. Então, né, tem horas que tem que vamos dormir, amanhã a gente conversa. Isso é uma coisa que funciona muitas vezes. Não deixa de ter sabedoria. E às vezes não é de um dia para o outro, às vezes é na semana, né, Regiane? Tá. Então, assim, essa semana não tá muito legal, por quê? Porque Mercúrio e a Lua, principalmente mais para o final da semana, eles estão tensos. Então, essa intensidade emocional, ela pode se confundir na hora da fala. Então, essa fala fica exagerada, exacerbada. Não vai ser tão interessante, Tá né? certo. Tá bom? Vamos dar então, vez de Gêmeos? Vamos lá. Como é que vai ser a semana dos geminianos? Os geminianos estão numa semana muito legal para organizar a vida, para organizar a rotina, né? Então, como eles vão... Mercúrio entrou no signo de Leão e rege, né? O signo de Gêmeos. Então, assim, vão estar muito comunicativos, muito criativos, com muitas ideias. E podem usar essa semana para se organizar. Organizar a vida mesmo, prática, dia a dia, rotina, cotidiano, relações de trabalho, até mesmo dentro de casa. As coisas dentro da casa do geminiano vão começar a funcionar um pouco melhor nas próximas 2 semanas. Então ele vai sentir assim, eu tinha uma pendência doméstica, a tendência é que ele consiga resolver melhor, né? Eu precisava conversar com o empregado que trabalha comigo, presta atenção na conversa, como eu falei no geral, mas assim, é uma semana boa para resolver essas questões, né? Então, para cuidar da vida, para cuidar da rotina, para cuidar do trabalho, então, eu acho que para o geminiano é uma semana bem produtiva, porque ele vai conseguir se organizar, ele vai conseguir visualizar e se organizar. Então, todas as ideias que ele andou tendo, todas as, né, assim, os cursos que eu fiz, como é que eu vou fazer para
utilizar no meu trabalho, né? Os contatos que eu andei fazendo nos últimos tempos, como é que eu consigo colocar? Essa é uma semana que para ele pode ser uma semana assim bem realizadora. Uma faxina, assim, no sentido mais amplo. Essa intensidade para ele, eu acho que até vai ser legal por conta disso. Porque tensiona para que ele resolva e para que ele efetivamente comece a fazer as coisas andarem. Não fica só no plano do mental, né? Começa a virar atividade, começa a virar produtividade. Então pode ser uma semana de bastante resolução para os geminianos. Então, tirar muitas pendências da frente, então, organizar. Semana, né? Só tomar um pouco de cuidado, como eu falei, né? Com a fala mesmo, né? Sim. Então, assim, vai falar com o empregado, vai falar com uma pessoa próxima, principalmente do trabalho, pessoas da sua rotina. Então, toma um pouquinho de cuidado, pega leve. Às vezes, o geminiano tem uma mente acelerada, ele dispara a falar e ele vai estar com esse setor de falar muito ativo. Aí, às vezes, a pessoa não capta, né? Então, o comunicador ele tem que perceber para quem ele está falando, né? Então, falar do jeitinho certo, aí ele consegue resolver o que ele precisa também. O relacionamento também vale isso? De repente tirar a sujeira que está debaixo do tapete? Como ele tá, o setor familiar dele vai estar favorecido, então as questões domésticas estão legais. Então ele consegue se organizar em casa e ele fica mais tranquilo também. Porque a gente sempre fala aqui, o geminiano abre muitas portas. E daí quando ele abre tantas portas, ele começa a ficar muito ansioso. Então essa semana, como é um escorpião, uma lua escorpiana, né, que está pedindo foco, ele se conseguir ter esse foco e organizar o que ele precisa, tudo no seu tempo, aí ele resolve várias pendências da semana dele aí, tá bom? Semana boa e produtiva, então, para todos os gêmeos, acho que vai ser legal. Tá certo. Câncer, como é que vai ser a semana dos cancerianos? Aqui tem muitos cancerianos, né? Você sabe que na parte artística, assim, tem muito canceriano mesmo. É um signo voltado para isso, né? Para comunicação. Isso, comunicação, artes, né? É um signo muito criativo. Legal. Então, a gente encontra muitos cancerianos trabalhando nessa parte de televisão, teatro, é bem legal. Os cancerianos estão intensos no amor, né? Então, é uma semana que pode ser bastante intensa, passional, uma vontade de estar junto, de estar vinculado, né? Então, assim, se eu tenho um amor, se eu tenho um afeto, se eu tenho um namorado, então, eu quero estar junto, né? Eu quero essa parceria, eu quero esse conteúdo. Então, isso vai ser muito legal. Os cancerianos também podem começar a ter ideias mais produtivas. Então, sabe quando, assim, eu sinto que eu tenho um talento, eu sinto que eu faço alguma coisa legal. Eu tô com vontade de começar a produzir isso, começar a tornar essa intenção, esse talento, essa coisa legal minha, algo palpável. Desengavetar ideias. Isso mesmo. Então, aproveitar essas 2 semanas que o Vênus vai estar em Virgem no setor deles de comunicação e intelecto, para realmente começar a colocar em prática algumas ideias, algumas coisas que eu sinto que eu faço bem, né? Porque às vezes a gente fica com aquela sensaçãozinha, né? Poxa, mas eu faço isso bem, mas a fulana falou que isso é bom em mim, só que a gente fica com aquilo e não consegue pôr em prática. Não realiza, né? Não realiza. Então, eu acho que é uma semana legal para o canceriano começar a realizar um pouco mais as intenções, e os dons que ele tem, né? E aí alinhar um pouquinho com a questão financeira. Isso vai ser importante para o canceriano também. Então, assim, eu tô com muita ideia, eu tô com vontade de me divertir, de ficar com, né, assim, com meu namorado, com meu amor, com meu marido. Mas, assim, não sei se vai dar para fazer tudo o que eu quero. Então, essa estratégia do escorpião, para eles, essa semana, vai ser legal passar um pouco pelo financeiro, né? Então, mesmo as ideias, essas intenções de aplicar talentos, de tornar isso mais produtivo, tem que estar um pouco alinhado com o setor financeiro. Tem que fazer conta, então. Tem que fazer uma continha, não deixar assim, não deixar esse entusiasmo, tudo, eu estou com uma super ideia, eu vou começar a fazer. Vê se cabe no seu bolso, vê se você consegue organizar bem as finanças, porque tem uma tendência a gastar um pouco mais. Ainda mais nesse momento que o país está vivendo agora, a gente também tem que fazer conta sempre, né? Pois é, a gente toma cada susto. Pois é. As contas chegam em casa, tá de doer. Agora, essa coisa que você falou dos relacionamentos, do canceriano querer ficar junto, querer estar do lado, estar passional, tem que tomar cuidado para não sufocar o outro também, para não ser demais? Porque o canceriano é meio melado. Sim, né? Falo por experiência própria. Sim, porque essa intensidade, eu falo, o canceriano, né, os símbolos não são à toa, né? Então, assim, o câncer, o que ele é? Um caranguejo que tem patas e que pega pra ele, né? Então, nessa intensidade, claro que ele pode sufocar. Claro que ele pode, eu quero você, eu quero, né, ficar com você, vamos passear,
influenciar, aí o outro não está na mesma vibração. Dependendo de quem é, pode ser não. Justamente. Então, assim, o que funciona bem assim, o que eu quero é compromisso. Então, para quem tá um namorico e tal, vai querer mais compromisso essa semana, vai querer mais compromisso, né? Agora, quem já tem um relacionamento que tá legal, vai querer um pouco mais desse foco, dessa seriedade. Então, eu tô junto, então a gente tá junto, tá do lado, mas sempre tomando cuidado para não sufocar. Mas aí já é da própria personalidade canceriana, do querer proteger, do querer acolher e às vezes exagera um pouquinho, né? Tá certo. Tá bom? Vamos então para os leoninos? Vamos Como é lá. que vai ser a semana deles? Bom, os leoninos vão começar o ciclo deles no meio dessa semana, então muito legal, porque o leonino gosta de comemorar, né? Ele gosta de ser o centro, né? Então, claro que vão fazer festas e vão comemorar bastante, né? Mercúrio entra no signo deles no mesmo dia, então, assim, vão estar muito comunicativos, muito expansivos. E, nesse sentido, tem que tomar uma certa atenção, aí aquilo que eu falei lá no comecinho, para não virar dono da verdade, tá? Então, assim, é o meu momento, é a minha semana, é o meu ciclo, aí fica muito envaidecido e, às vezes esquece um pouquinho das pessoas mais próximas, né? Porque a atenção está rolando na zona de família. Então, atenção um pouquinho com isso, né? Então, assim, a família também está junto, também vai querer comemorar junto, né? Então, prestar um pouquinho de atenção nessas relações, né? Não ficar muito exagerado. Agora, tá favorecido para contatos, para conhecer pessoas, né? Eles também vão querer... Eles andaram fazendo muitos bons contatos, eles estão bem favorecidos aí com, né, Vênus ficou muito tempo no signo deles, Júpiter ainda está finalizando, né, uma temporada em Leão, então eles vêm fazendo muitos contatos, eles vêm tendo várias chances, então agora vai começar a dar uma vontade de tornar tudo isso mais produtivo também, de começar até a ganhar dinheiro mesmo, né, então assim, eu tive vários contatos, muitas ideias, conheci um monte de gente, tive várias oportunidades, como é que eu faço para que isso vire algo material? Então a vontade de tornar tudo material vai ficar maior a partir de agora. Mas precisa organizar essas ideias. Precisa organizar essas ideias e tomar cuidado para não exagerar, né? E ouvir um pouquinho o outro também. Eu acho que é um pouco desse exercício, né? Às vezes alguém de casa, uma mãe, né? Um marido, um filho, alguém fala, ouve um pouquinho, né? Percebe um pouquinho o que os outros estão falando, porque... Ninguém fala mal intencionado. Saber que não é dono da verdade, isso né? mesmo. Tem um pouquinho, baixar um pouquinho a bola. Mas assim, não deixar de curtir, de comemorar, isso vai ser muito bom para eles. Mas é um pouco dessa atenção, assim, para não, dar o último veredito o tempo Isso no profissional também? No profissional também, no geral, né? Então, porque essa comunicação do leão, ela tá geral. Então, ela vai, claro que vai tensionar um pouquinho mais o setor familiar, tá? Mas... vai pegar geral. Então, acaba repercutindo também, justamente. Né? Então, é legal ele prestar um pouco de atenção, não deixar de ter as ideias, não deixar de comunicar essas ideias, mas assim, às vezes dá um tempinho para que as pessoas também captem o que ele está sentindo, o que ele está falando. E ouvir as ideias ao redor, como você falou, é sempre muito importante, Sim, né? É importante. Que o outro não pode ter uma ideia melhor que a nossa, Com certeza. Né? Tá certo. Tá bom? Depois de Leão é vez de Virgem. Vamos ver como é que vai ser a semana? Vamos lá. Os virginianos, eles estão numa semana muito legal, por quê? Porque essa Vênus que a gente está falando entra no signo deles. Então, é uma vontade mesmo de, assim, de se cuidar mais, vão estar mais vaidosos, né? Vão estar se curtindo mais, o que eu acho que vai ser muito legal para o virginiano. Aproveita, tem 2 semaninhas aí de Vênus em Virgem, então aproveita, se curte, se cuide mais, né? E tem uma questão também que eu acho que é legal para o virginiano, que é o seguinte, eles estão tendo algumas ideias interessantes, mas ainda numa fase embrionária. Então, para eles, ao contrário dos leoninos que estão mais expansivos, que estão falando mais, estão querendo dar o veredito, né? Para os virginianos, espera um pouquinho, deixa a coisa formatar melhor, né? Então, assim, eu acho que para eles funcionaria assim, se cuide mais, pense mais em você essa semana, não tá numa frequência boa para ficar mostrando para todo mundo que se tem por quê? Porque eles estão numa construção de pensamentos, que podem ser coisas muito legais aí para frente, né? Quando Júpiter entrar no signo deles, eles vão sentir uma produtividade muito melhor, né? Então, essa semana, assim, pensa, analisa, acerta alguns projetos, acerta alguns conteúdos, né? Para que tenha uma fasezinha embrionária ainda. As coisas estão, mesmo sendo uma lua crescente, as coisas ainda estão começando a germinar, né? Então, assim, observa, vê o que faz sentido, o que conecta, o que não faz sentido, para depois a coisa virar
produtiva mesmo, né? Então, uma atenção um pouquinho para o que se fala. Uma fase de filtragem desses dados, entender como é que está a situação. Isso mesmo. E se cuida. Se cuida. Essa semana boa para Virginiano cortar um cabelo, ir no cabelo, sabe? Assim, vai no cabeleireiro. Se permitir ficar um pouquinho no fútil compra também. Uma roupa nova. Faz uma massagem. Isso, se cuide, né? Eu acho que para eles vai ser bem legal. Ai, que bom. Ótima semana para vocês, então, de Virgem. Vamos para Libra? Vamos lá. Os librianos estão numa semana... Essa semana é bem estratégica financeiramente para os librianos. Então, prestar atenção nas finanças, porque eles podem estar com vários planos, eles podem estar com muitos projetos, eles podem ter feito muitos bons contatos dos últimos tempos para cá. E essa semana, essa estratégia, esse foco vai para a finança. Então, assim, como é que eu alinho o que eu ganho, os projetos que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho disponibilizado, né? Então, é uma semana para não gastar muito, é uma semana para o libriano guardar mais, tá? Então, o libriano gosta de muitas coisas boas, ele tem muito bom gosto, às vezes é difícil para ele segurar um pouco essa onda do gastar, né? E essa semana vai exigir um pouquinho dessa atenção, ele tem que ter um pouquinho de foco, um pouquinho de estratégia para que os planos, para que os projetos que ele andou fazendo para o futuro se realizem. E para que esses projetos se realizem, ele tem que ter muita consciência de como utilizar os recursos financeiros que ele tem, ou se ele não tem, como ele vai fazer para buscar esses recursos financeiros, né? Então, é uma semana mais retentiva para eles nesse sentido, guardar, observar também, mas mais no sentido financeiro, tá? Já que gosta de gastar, aproveitar promoções, porque a cidade está cheia. Isso. Usar bem. Se for para gastar... né? Porque como a gente está falando de estratégia essa semana, né? Então, assim, qual é a estratégia, né? Então, assim, tem liquidação, poxa, eu estava precisando mesmo dessa calça, então eu vou comprar uma boa estratégia, um bom plano, um plano pequeno, um bom plano, né? Eu gostei dessa, mas eu gostei daquela, mas não é uma boa estratégia, né? Por quê? Porque você vai gastar mais do que você pode ou porque você realmente não precisa. Então, pensar um pouquinho sobre esses gastos, de como fazer isso para que renda para o futuro também, né? Para que seja uma coisa produtiva, que lá para frente ele possa utilizar bem esse dinheiro que ele pode acumular. Está numa fase mais de acumular do que de gastar. E uma coisa legal para os librianos também essa semana é ajudar as pessoas, tá? Então, assim, ajudar o próximo, ativar um pouquinho essa área espiritual também vai ser legal para eles, né? Então, assim, o libriano, ele tem um olhar para o outro, né? Então, ele pode perceber que as pessoas vão pedir algumas coisas para ele essa semana. Então, se ele se colocar para o auxílio, ele vai se beneficiar também. Aquela coisa de quando eu ajudo o outro, eu acabo sendo ajudado, vai ser um pouquinho para o libriano essa semana. Então, prestar atenção nas pessoas que estão ao redor, que podem te requisitar, porque essa ajuda que pode parecer que não é nada, lá para frente pode ser uma coisa legal, né? Então, ficar atento a isso. Tá certo. Tá bom? Só lembrar você que a gente viu agora há pouco aqui uma imagem deliciosa de um franguinho desfiado. Daqui a pouco a gente vai para a cozinha aprender a fazer um cupcake maravilhoso de frango com a Renata Ibanez. Daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai junto pra lá. Olha aqui, olha a imagem. Tá bonitinho. Ai, meu Deus, ele pronto, que delícia. Tá libriano isso daí. Tá, né? Bonitinho, organizadinho, ajeitadinho. Tá lindo, tá gente. Mesmo. Eu não tenho dúvida que delicioso, viu? Daqui a pouquinho, então, o passo a passo dessa maravilha. No começo do programa, eu peguei nessa forminha, tava quentinho. Tava cheirinho bom, né? Coisa boa demais da conta. Legal. Depois de Libra, é vez de Escorpião. Vamos lá? Isso. Essa lua, então, vai crescer no signo de Escorpião. Então, para o escorpiano também é uma semana intensa, né? De muita visualização, de muita intensidade. Então, tomar um pouquinho de cuidado com o excesso de intenção, porque o escorpiano já é mais intenso, vamos dizer assim, mais focado, mais intenso. Mas ele vai sentir muito essa dinâmica entre o eu e o trabalho, principalmente. Então, assim, ele vai querer fazer coisas para ele vai querer resolver coisas pessoais, mas o trabalho talvez demande bastante dele. Então, assim, por um lado, é legal porque ele está sendo observado, ele está sendo visto, né? Então, ele não quer perder também essas oportunidades. Por outro lado, ele pode ficar um pouco nessa dinâmica de, assim, eu tenho muita coisa para fazer pessoalmente, mas o meu trabalho também está me exigindo. Então, ele fica um pouco nesse jogo, assim, entre o trabalho versus as questões pessoais. Por quê? Porque vai estar com vontade de se cuidar mais, de ficar resolvendo mais as questões pessoais e, às vezes, o trabalho vai pedir que ele faça outras coisas. Mas então, ele vai ter que entender que é difícil fazer tudo ao mesmo tempo agora, pois né? Ele vai jogo ter que ter jogo de mais cintura. Do que nunca. Isso, vai ter que ter jogo de cintura.
tá favorecido os contatos com as amizades essa semana para os escorpianos. Então aproveitar mesmo para sair com os amigos, né? Podem fazer bons contatos, tá gostoso essa área de amizade, né? Então assim, isso dá uma aliviada para eles, né? E começar a pensar também nos projetinhos aí de futuro, mas projetos assim, mais pé no chão, sabe? Assim, coisas que estão mais próximas, que eu consigo realizar, também pode ser uma boa escapatória. Mas é mais tomar um pouquinho de cuidado com essa zona de tensão aí. O fato do escorpião ser o signo que está em evidência, né? Ou está influenciando todos os outros signos, acaba potencializando as características principais do escorpião? Com certeza. Então ele fica mais intenso, ele fica mais escorpiano. Então ele vai estar mais estrategista, mais focado, mais intenso, emocionalmente mais forte. Então aí naquela questão da fala que a gente falou lá no comecinho, então vai ter que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque ele vai querer fazer as coisas também do jeito dele e às vezes no trabalho pode ter um problema com o chefe, por exemplo. Então vai ter que tomar cuidado. Cuidado então, em escorpião. Vamos dar uma olhada em Sagitário, como é que vai ser? O sagitariano tá no quartinho escuro que a gente fala essa semana. Essa semana. Gente, sempre tem alguém, né? Hoje foi sagitariano. Então, para o sagitariano é uma semana legal de reflexão, né? Ele tem que pensar um pouquinho sobre o que ele vai fazer. Não é tão simples para o sagitariano, porque o sagitariano é ativo, é expansivo. Mas é legal ele começar a ponderar, porque assim, o sagitariano tem uma característica legal, ele filosofa muito, né? Ele tem ideais, ele é muito visionário. Então, talvez aliar e aplicar esses ideais de vida ao que ele realmente quer fazer, porque ele vai começar a ter algumas boas oportunidades de trabalho. E para que isso fique produtivo, ele também vai ter que alinhar com o que ele realmente gosta, com o que realmente faz sentido na vida dele. Então, esse quartinho escuro essa semana para ele vai servir muito para isso, para que ele traça algumas estratégias que tenham a ver com o que ele já conhece, com o que ele já sabe, com o que ele acredita. Então, talvez uma reflexão. Por quê? Eles vinham vindo muito eufóricos, né? Então, estava acontecendo muita coisa nos afetos, né? Muitas viagens. Agora, vamos pegar tudo isso que eu adquiri e introspectar um pouco para que eu possa usar isso, para que eu possa utilizar muito isso, e ver como vai utilizar, né? É, aquela coisa. Sabe quando você começa a ler um monte de livro, chega uma hora que você fala assim, gente, eu não estou captando mais nada, porque tem tanta informação que eu não consigo mais assimilar. Então, para o sagitariano, é uma semana de assimilação. Respira. Isso mesmo, respirar, vai fazer uma caminhada, ou faz uma viagem que eles adoram viajar, esse setor de viagem deles está bom. Então, assim, vai viajar, mas para quê? Para refletir a respeito do que realmente é importante para que essas oportunidades que podem aparecer no trabalho sejam bem utilizadas e não passem despercebidas, né? Às vezes na euforia a gente não percebe muito o que está acontecendo. É verdade, ainda mais a vida da gente está cada vez mais corrida, Pois é. Vamos dar uma olhada agora em Capricórnio. Vamos lá. Os capricornianos estão numa semana muito legal também, tá? Bem estratégica, bem pontual para eles. Então, assim, tem um foco no trabalho também bastante grande para eles. Eles vão perceber isso porque eles vão querer traçar estratégias, né? E o capricorniano também, assim como o escorpiano, é estratégico, né? Então, assim, é bom porque eles podem faxinar aquilo que não tá legal, né? Então, assim, eu quero fazer várias coisas. Onde que eu já percebi que tá rendendo? Aí, onde ele já percebeu que tá rendendo, põe foco naquilo, né? Onde eu já percebi que não tá legal, tira, elimina. Então, aproveita essa semana, não é uma semana de restrição, é uma semana de crescimento, mas para crescer naquilo que ele já percebeu que pode dar fruto, que pode render. Aí ele fica bem, né? E é uma semana boa realmente para contar com parcerias, contar com amizades, né? Perceber os planos e as estratégias que eles podem traçar com outras pessoas que sejam rentáveis, né? E aquela que enrolou, aquele que já percebi que não deu muito certo, cortar. Eliminar. Então, para eles é uma semana de fazer planilha mesmo, sabe? Assim, de pôr foco, pôr estratégia, fazer planilha e traçar aí o próximo passo. E eu acho que eles vão bem nisso. Uma boa e produtiva semana para você, então, de Capricórnio. E Aquário, como é que vai ser? Os aquarianos estão, eles vêm vindo, assim, com muitas ideias. A gente já estava falando que eles estavam querendo colocar a mão na massa, né? Então, tá legal também, porque a parte de trabalho deles está funcionando bem, está funcionando, é bem interessante. E eles também podem ter feito muito contatos aí nos últimos tempos e essa semana vão perceber aqueles contatos que funcionaram e os contatos que não funcionaram. Eles, assim como os escorpianos, podem sentir um pouco dessa dinâmica também de trabalho versus
parcerias, relacionamentos. Então, às vezes, assim, estou trabalhando muito, mas o meu parceiro está me exigindo um pouco, né? Ou vice-versa. Às vezes eu estou dando mais atenção para a minha parceria, para o meu parceiro, e aí esqueço um pouquinho do trabalho. Então, perceber um pouco desta dinâmica. Para o aquariano que tem parceria, mesmo sociedade, é uma semana de atenção, porque pode ter, assim, um certo ajuste nessas parcerias comerciais também, né? Então, assim, não está funcionando muito, a gente precisa rever alguns planos, rever algumas parcerias comerciais, então é uma semana legal para olhar para isso, tá? E no afeto, tem um monte de aquariano que me pediu assim, fala do amor, fala do amor. E aí, como é que vai ser? O amor, então, essa Vênus em Virgem ativa a parte de sexualidade dos aquarianos. Então, assim, o que os aquarianos vão querer essa semana? Eles vão querer prestatividade, eles vão querer compromisso, eles vão querer parceria nesse sentido, né? Então, assim, para o afeto funcionar, para o afeto ficar legal, eu tenho que sentir que eu tenho ali alguém que está do meu lado, que está sendo parceiro. Então, essa intensidade vai muito pro parceiro. Então, o parceiro do aquariano tem que se mostrar presente. E ele também tem que estar mais prestativo, tá? Olhar um pouquinho para esse parceiro, ser um pouco mais prestativo, estar, assim, sabe, conectado mais em quem está do lado dele. Aí a coisa funciona bem. Então, para quem não tem um amor, um afeto, vai buscar essa semana, provavelmente, alguma coisa um pouquinho mais próxima, um pouquinho mais íntima, né? Se for uma coisa muito frugal, talvez não agrade tanto. Mesmo sendo aquariano, né? Porque o aquariano não gosta de ninguém pegando no pé dele, que a gente já falou. Essa semana mas essa semana ele é um pouquinho de aconchego, talvez, tá bom? Tá certo. Finalmente, peixes, pra gente encerrar o zodíaco. Os piscianos, eles vêm traçando alguns planos que é legal que eles não esqueçam desses planos que eles andaram traçando. Por quê? Porque a rotina, o cotidiano do pisciano está muito mexido, está muito intenso, está acontecendo muita coisa. E aí ele pode acabar esquecendo um pouquinho os planos e estratégias que ele traçou. Então, não esquecer disso não, né? Relembrar de alguns projetos que ele andou fazendo, do que ele queria fazer para o segundo semestre do ano e retomar um pouco isso, não se deixar perder pela rotina e pelo cotidiano, né? E a parte afetiva dele está legal, tá? Então, estou fazendo bons contatos, pisciano que está solteiro está um pouco mais em evidência. Então tem que aproveitar um pouquinho para se mostrar, para sair, para circular, que de repente pode chamar um pouco de atenção, né? E o que está se relacionando pode ter uma boa semana, uma semana agradável, pode fazer ainda uma viagenzinha aí de final de férias, ser gostoso, ser agradável. Então para eles é mais assim, coordenar a rotina, o dia a dia, não deixar que esse bando de acontecimentos, né, que às vezes ele não vai ter muito controle, tirem um pouco do foco do que ele já estava se lançando, do que ele já estava se colocando. Então não é uma semana para se esconder, para se mostrar. Para se mostrar, circular, principalmente, não se esqueça. Vai estar acontecendo muita coisa na vida deles, né? Nem que eles queiram ficar um pouquinho quietinhos, só não vai dar certo. Eles vão, alguém chama, vão ser chamados para sair, e aproveita, né? Porque daí podem fazer bons contatos, boas amizades, e de repente até conhecer alguém, né? Por que não? Aliás, porque sim, né? Porque sim, né? Tomara, inclusive. Deixa eu agradecer então a Camila Colaneri, que é astróloga e taróloga, esteve com a gente hoje. Vou deixar o site para você fazer contato, www.camilacolaneri.com.br. Camila Colaneri, tudo junto, .com.br. E nas redes sociais, nas redes sociais é Camila Colaneri Astróloga, no Facebook e no Instagram também. Então dá uma curtidinha e segue lá. Obrigada, Melinda. Ótima semana pra você, viu? Também. Legal te ver de novo. Obrigada, até.